Venda soluções burras e você vai fazer rios de dinheiro. Sério, me ouve. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, você vai entender. Uma das coisas que eu mais bati a cabeça quando eu comecei no digital há quase 8 anos atrás foi que, cara, eu sempre quis entregar a melhor solução possível, sabe? Eu sempre quis entregar todo o conhecimento que eu tinha, porque era aquilo que o meu cliente precisava, era assim que a gente ia trazer resultado. Só que é uma puta balela, meu. O que eu fiquei ali tentando resolver a vida do meu cliente, os meus amigos que entregavam soluções muito mais simples, tinham muito mais resultado, fizeram muito mais dinheiro. Tá? O que eu vou te passar aqui é exatamente o que eu faria hoje se eu estivesse começando. A primeira coisa que eu falaria pro Henrico, de quase 8 anos atrás, é que assim, cara, não adianta você ficar tentando é, vender as soluções com mais estratégia, que vão trazer maior retorno, ou ser muito específico. Você tem que resolver as dores que aquele cliente está enxergando. E eu vou te explicar exatamente o que são essas dores. Cara, por exemplo, lá no começo eu tentava vender as soluções que realmente iam trazer o máximo do resultado. Então eu me vendia como parceiro do negócio. Eu queria que o empresário enxergasse que o Henrico estava junto com ele, que a gente ia ter resultado junto, que ele ia pagar ali, por exemplo, um variável e a gente ia crescer junto. Só que em 99% das vezes, por uma falta de habilidade minha de argumentar e de vender aquela oferta, mas também por uma questão que não era o que o meu cliente queria, essas opções nunca vingaram, tá? Falando com empresas tradicionais, né? E aí eu aprendi, cara, que não adianta vender o que ele precisa se ele não quer. É tipo você querer curar um braço quebrado, sendo que a pessoa está reclamando de dor de cabeça. Então, o que eu sugiro hoje com a galera que passa ali com a gente é que, meu, não tenta resolver o braço, resolve a cabeça primeiro, que é o que o cara tá falando. Quando eu tentava vender soluções que eram inteligentes, cara, eu tinha uma venda lenta, um processo de venda muito complexo, o cliente me questionando sobre tudo e questionando sobre mim também. Aí quando eu passei para vender soluções burras, cara, meu processo de venda foi rápido, ele não ficava me questionando, eu entregava exatamente aquilo que ele queria, ele fazia o Pix para mim na hora, eu não tinha dor de cabeça, não tinha problema nenhum. Então, se eu tivesse olhando agora, né, começando agora, ou enfim, primeiro estruturando agora, vendendo meus serviços, meu, eu olharia muito mais para vender uma solução simples que aquele cliente está querendo, para depois ir crescendo ali com ele. Então, não tenta vender o planeta, não tenta, cara, achar que você vai resolver as dores daquela empresa. Você não vai. Resolve a solução simples, resolve aquilo que é a dor principal que ele tá sentindo. E depois você entrega o adicional. Né? Desde que dentro do escopo, dentro do panorama ali que você vai trabalhar, né, junto com o seu cliente. E, cara, assim, parece uma solução simples, né? Parece um framework, um modo de pensar relativamente simples, mas não é. E eu quebrei a cara, meu. Porque eu já viajei pro interior para visitar as empresas, sentar com os empresários, mostrar toda aquela proposta linda, maravilhosa que eu tinha criado. E não dá certo porque eu não soube posicionar minha oferta, eu não soube ouvir meu cliente, mas principalmente porque eu não entendi que a solução burra é o que eu deveria vender primeiro. Para depois vir a solução super inteligente, Mega Master Blaster Plus Advanced. Então, foque em vender as soluções burras primeiro. Soluções burras são soluções simples, as soluções daquela dor que está latente para aquele cara. É, eu acredito que essa é a melhor maneira que você pode, por exemplo, vender a sua solução de IA. A galera tá vendendo inteligência artificial pra caramba hoje no mercado. Só que eu vejo muito desenvolvedor que acaba chegando para mim, né? Tipo, a galera vem falar e tal. E eles tentando vender o mundo. Vender 1 milhão de automações. Pensa que é tipo você chegar para um cara que tá no paleolítico, um cara que tá na idade das pedras, e você tentar vender um iPhone para ele. Ele não vai entender. Ele não vai entender para que é o iPhone, como que você usa o iPhone, qual que é o objetivo do iPhone. Então, o que você faz? Você não vende o iPhone. Primeiro você vende o fogo, depois a roda, e aí você vai avançando. Então, se você está vendendo as suas soluções de inteligência artificial, se você está empreendendo muito agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, não tenta vender um robô, sabe, uma coisa. Não tenta vender o iPhone. Vende o fogo primeiro. Chegou naquela oportunidade, aquela empresa tradicional que quer implementar IA, analisa os gargalos mais simples que você pode resolver primeiro. E depois você vai crescendo. Porque a probabilidade disso dar certo contra se você tentar refazer a empresa inteira do cara é muito grande. E eu tô te falando porque eu já passei por isso. Eu já perdi cliente por causa disso. Eu já perdi vendas por causa disso. Eu já perdi contratos por causa disso. Se você tem uma solução de inteligência artificial, você tem a possibilidade de você vender, foca num problema simples que você consegue resolver.
venda soluções burras e faça muito dinheiro com isso. E depois você vem com as suas soluções super inteligentes. Outra coisa que aconteceu muito comigo, e no final eu vou te passar um framework para você fazer isso, tá? Mas o que rolava muito comigo também é que eu pensava, cara, não, pô, ele tá reclamando do braço ou da cabeça, mas o problema é realmente o braço, ele não sabe o que ele quer. Eu vou vender realmente o que ele quer. E não, não, você tem que venda o que ele quer, entregue o que ele precisa. Então, se ele tá reclamando com dor na cabeça, eu vou falar, olha, beleza, eu vou te dar um remédio de dor de cabeça e também você vai ganhar um gesso para colocar no seu braço. Entende? O meu ângulo o meu ângulo de vendas aqui, de posicionamento, está sendo exatamente eu vender aquilo que o cara quer e entregar o que ele precisa. Então, vender a solução burra, realmente. Focar em como eu consigo resolver aquele problema que ele está tendo, né, de uma maneira específica e de uma maneira que vai resolver um problema macro também. Essa é a melhor estratégia que eu identifiquei para a gente conseguir cravar aí projetos de todos os tickets que você imagina. O mais importante é que a nossa oferta ela seja clara para o nosso cliente do outro lado. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente fala a mesma língua dele, se a gente consegue entregar a solução para aquele problema que ele está enxergando. E aí depois você vai crescendo. Então, se eu pudesse, né, aqui te colocar um panorama, assim, um passo a passo. Etapa número 1, cara, anota, quando você estiver na reunião ali de diagnóstico, você estiver encontrando o seu cliente para esse projeto, anota exatamente quais são. Isso serve para qualquer produto que você for vender, para qualquer tipo de CP, tá, de cliente e tal. Anota as dores que ele tá falando. Então, na reunião mesmo, pô, pega aqui, ó, pega um post-it, pega uma caneta, começa a anotar. Ele falou, pô, vai lá, dor 1, dor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo. Tudo que ele falou, você vai ali e você vai anotar. Depois que você anotou, aí você. Isso você está anotando o que ele diz que dói, né? Depois você vai anotar o que ele nem sabe que dói ainda. Porque isso aí será o seu upsell no futuro, tá? Então, o que ele diz que dói hoje é a sua oferta atual. E o que ele nem sabe que dói vai ser o seu upsell ali mais pra frente. Outra coisa, não viaja na maionese, cara. Então, você é o seu pior sabotador. Muitas vezes, eu já passei por isso também. A gente tenta criar uma oferta mirabolante que vai entregar 1 milhão de coisas, que vai, nossa, vai quebrar a banca. Meu, vende o simples. Não viaja. Tem muita gente inteligente no mercado que fica pobre, porque a gente fica caindo no vício da pessoa inteligente, que é ficar tentando trazer mais conhecimento, mais conteúdo, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e não vende porra nenhuma. Então não olha para esse lado. Olha pro lado de, cara, a solução que ele quer, eu vou entregar aquilo, pronto, acabou. Cria a tua oferta. O cara que é perfeccionista, ele tem muito medo de entregar as coisas papum, né? Com medo que vai ser algo fraco. E não vai. Porque se você já tem a tendência de ficar pensando muito, ser muito analítico, ser muito perfeccionista, o seu básico já é muito maior do que a média, tá? Então, terceiro passo, não viaja na maionese. Foca em entregar aquele conteúdo que tá ali estratégico para aquela pessoa, tá? Aquela oferta que é estratégica para ela. Bom, e aí o quarto ponto. Aprende a apresentar tudo isso de uma maneira rápida e clara. Porque é muito importante que o modo como você apresenta a tua oferta, o modo como você apresenta o teu projeto, ele seja entendido pelo outro cliente, pela outra pessoa que está ali. Então, muitas vezes, eu sentava na mesa de negociação e a pessoa do meu lado, por mais que, cara, eu estava mostrando ali a solução da vida dela, ela não entendia. Só que ela tem muita vergonha de perguntar, de falar que não entendeu. Muitas vezes, nós empresários, né, nós temos um ego aflorado. A gente quer falar que a gente entende das coisas, né, ou seja, o cara não tem. Eu não digo nem a humildade, porque eu acho que não é uma questão de humildade, mas ele tá inseguro ali no momento. Então ele não quer falar para você que ele não entendeu. E ele não vai falar, só que ele vai fingir que sim. E ele não vai entender, e por isso ele não fecha. Por isso é importante também que quando você estiver apresentando a tua oferta, você seja rápido e claro. Mas isso eu vou deixar para um vídeo um pouco mais para frente. Bom, esse foi um vídeo rápido aqui, falando para você vender soluções burras, porque as soluções burras vão te trazer muito resultado. Espero que tenha te agregado muito aí. Eu tô criando esses conteúdos de uma maneira bate-pronto, assim, para ajudar as pessoas o máximo possível. Se isso te agregou de alguma forma, me fala aqui nos comentários. Criar conteúdo é muito chato, né? A gente fica falando com a porta por muito tempo. E é isso. Sucesso. Espero que você venda muito, que você tenha muito sucesso aí nas suas vendas, nas suas ofertas, que você faça muito dinheiro, que você me chame pro churrasco depois. Um abraço e até o próximo.